A Islândia é uma enorme ilha oceânica no meio do Atlântico Norte. Ela pode ser um dos países mais remotos do mundo, mas o que acontece na Islândia pode ter um impacto enorme sobre todo o planeta. Os vulcões daqui não só têm o poder de bloquear o Sol, como podem paralisar o mundo moderno. A última grande erupção que aconteceu aqui teve um impacto global, matando até 1 milhão de pessoas. E agora os cientistas acreditam que as erupções islandesas estão aumentando. Esta é uma terra de gelo e fogo, onde o solo se expande e geleiras esculpem a paisagem. A água ferve, acelera e revela mundos ocultos. Eu nunca vi nada parecido com isso. E atravessando tudo isso, uma rachadura colossal com 16 mil quilômetros de extensão. Estes fatores dinâmicos criam uma beleza única. Caramba, olha isso! Com um lado mortal. Como funciona a Terra? Veneno nos céus. Eu sou o geólogo Martin Pepper. E eu sou a bióloga Liz Bonney. Juntos, nós vamos investigar a geologia da Islândia para revelar a extensão da atividade vulcânica daqui. Estamos indo atrás do último vulcão islandês que virou notícia. A próxima grande erupção na Islândia já está atrasada. Mas será que vai ter o mesmo impacto que esta? Vamos lá. Essa aqui é a Islândia. E a gente tá aqui. E este é o Eyjafjallajökull. Este é o vulcão que suspendeu voos por semanas na Europa em 2010. E isso aqui são as cinzas que causaram todos os problemas. A erupção do Eyjafjallajökull foi incrivelmente violenta, lançando quase 300 milhões de metros cúbicos de cinzas no espaço aéreo acima da Europa. E as cinzas superfinas eram letais para motores a jato. Dá só uma olhada aqui. Se isso entrar no motor, além do impacto, ela também derrete por causa da sílica. Então ela ia cobrir os componentes e o motor ia acabar parando. E para a indústria aeronáutica isso custou uns 3 bilhões de dólares. Uhum. E olhando onde a gente está aqui, ele é um dos 30 vulcões ativos. Mas em termos de tamanho, ele parece mais uma bombinha, comparado com alguns desses monstros. Um destes monstros é o vizinho próximo do Eyjafjallajökull, o vulcão Katla. Segundo a lenda, eles são irmãos. E após uma erupção do Eyjafjallajökull, o Katla sempre o imita alguns anos depois. Vamos descobrir se o Katla tem o mesmo potencial para gerar caos nos transportes, mas em escala global. E a primeira peça do quebra-cabeça que a gente vai investigar são as cinzas. O Eyjafjallajökull causou muitos problemas para a Europa em 2010, mas o Katla é ainda maior. Imagine se ele expelisse uma quantidade de cinzas proporcional ao seu tamanho, mas nem todos os vulcões produzem cinzas. Eu quero descobrir o que faz alguns vulcões gerarem cinzas e outros lava. Quanto vai levar até o topo? Vai levar uns 50 minutos. 50? Isso. E para fazer isso, eu vou me aventurar no interior de um vulcão com o vulcanólogo Clive Oppenheimer. Gente, esse aqui é o Trinuka-Gígor e ele é muito especial, porque normalmente crateras antigas de vulcões ficam bloqueadas por rocha sólida, que é o magma que resfriou depois da última erupção. Mas aqui, o magma preso foi drenado, deixando uma enorme câmara vazia embaixo deste pequeno cone vulcânico. E é para lá que nós estamos indo. Graças a um elevador recém-instalado, que permite aos cientistas estudarem este vulcão por fora e por dentro. Nossa, como balança, hein? A queda seria de 120 metros até o chão. O que pode dar errado? Dá só uma olhada nisso. E essa plataforma instável e barulhenta não me enche de confiança.
Isso é novidade para nós dois. E estamos prestes a descobrir por que essa lata de sardinha em que estamos tem pneus do lado de fora. É o começo do poço. Nossa. Depois de uns 5 metros, vão ter que me ajudar. A gente precisa empurrar o elevador para longe das pedras. Porque o túnel da cratera do vulcão é muito estreito. Mas se empurrarem com muita força, a gente vai bater na parede do outro lado. Meu Deus, tá bom, Tá? tá bom. Muito bem, agora a gente empurra um pouco. É um empurrão forte ou só um empurrãozinho? Só um empurrãozinho. Empurrãozinho. Isso, muito bem. Isso explica porque tem os pneus. Ai, meu Deus. Agora foi demais. Oh, Pronto, muito bem. Batemos a traseira, foi isso? Batemos. Tá quase acabando. Tá bom. A abertura é como um funil com poucos metros de largura. Mas quando se expande, ela revela um local diferente de tudo que eu já vi. Ai, meu Deus do céu! Que coisa incrível! Não importa o que a gente possa imaginar, com o conhecimento que a gente tem sobre os vulcões, isso é bem explosivo, com o perdão do trocadilho. A escala disso tudo. E esse é um cone relativamente pequeno. Imagine, 4.000 anos atrás, quando este vulcão entrou em erupção, este espaço inteiro estava cheio de rocha derretida, vinda do manto da Terra a 1000 graus Celsius. Mas o que me tira o fôlego são as cores. Olha só a textura. É a lava derretida seca, não é? Isso mesmo. Quando o magma foi drenado, deixou essas estalactites de lava. Isso mostra bem como essa lava era fluida. É a coisa mais linda. Eu nunca tinha visto nada igual. Não, né? Dá só uma olhada. É o que acontece dentro de uma câmara como essa que ajuda a determinar se o vulcão vai expelir lava ou cinzas. Clive, o que faz alguns vulcões produzirem cinzas e outros não? Tem muito a ver com a idade e a maturidade do magma. Se ele for novo, tende a escorrer pelas encostas em fluxos de lava. Mas se for velho e estiver cozinhando na crosta há muito tempo, ele se torna mais borbulhante. E quando sai pela abertura e atinge a superfície, o magma é feito em pedaços. Os vulcões geradores de cinzas têm grandes reservatórios de pedra derretida no subsolo. Esse magma pode ficar lá por décadas, se tornando rico em gases dissolvidos. E sua erupção é como tirar a tampa de uma garrafa de refrigerante agitada. Os gases dissolvidos explodem em bolhas. As bolhas se expandem e acabam fazendo o magma em pedaços, formando grãos muito finos. E a cinza é isso. Os cientistas acreditam que o magma sob o Eyjafjallajökull esteve amadurecendo por 200 anos, gerando um magma incrivelmente gasoso e milhões de toneladas de cinzas. Mas e o seu irmão maior? No caso do Katla, você acha que ele tem um potencial para gerar cinzas? Eu acho que sim. É um vulcão grande, muito antigo. A última erupção foi há muito tempo. Então o magma já se tornou maduro e antigo. Sem dúvida alguma, ele tem esse potencial. E como a cratera dele seria diferente desta? Como ela se compara? Por mais que essa pareça gigante, ela seria só a boca da garrafa, sabe? Do sistema de túneis que alimenta o Katla. Ela é grande, mas temos que multiplicar por umas 100.000 vezes para imaginar a câmara de magma do Katla. Registros históricos indicam que o Katla entra em erupção, em média, uma vez a cada 50 anos. Sua última grande erupção aconteceu em 1918. Portanto, a próxima já está atrasada. Este vulcão gigante pode entrar em erupção a qualquer momento. Em 2010, as cinzas do vulcão Eyjafjallajökull suspenderam voos em toda a Europa e quase pararam o transporte mundial. Seu irmão bem maior, o vulcão Katla, deve entrar em erupção num futuro próximo. O magma maduro do Katla deve gerar muitas cinzas. Mas nem toda cinza é capaz de destruir motores a jato. Eu acabei de zarpar da costa sul da Islândia rumo a esta ilha aqui ao sul chamada Heimaey. E aqui atrás aconteceu uma erupção muito violenta. O nome do vulcão é Eldfjall.
o que significa montanha de fogo. Foi o que ele virou quando explodiu, lançando fontes de lava a alturas enormes. O Eldfettel entrou em erupção sem aviso em 1973. Cinzas e rochas incandescentes choveram sobre a cidade por 5 meses, enterrando-a sob uma camada com 5 metros de espessura e destruindo 400 casas. A erupção espalhou 250 milhões de metros cúbicos de cinzas e lava pela ilha, criando uma montanha com 150 metros de altura em apenas 10 dias. Se a gente olhar essa terra, ela é leve e solta, parece pipoca de arroz. Não dá para construir em cima. Ela tem uns 40 anos e olha, nada cresce aqui. Mas tem uma coisa que dá para fazer. Estes são carros de fórmula off-road. Bugs envenenados com sede de cinzas vulcânicas. O esporte foi desenvolvido nos anos 70 e a ideia é escalar as encostas mais íngremes possíveis. E a modalidade deve a sua diversão ao tipo de cinza gerado pelo Eldfelt. Que loucura! Tudo bem? Tudo, e com você? Tudo. Eu acho que vocês são totalmente loucos. E eu também devo ser, porque eu vou dar uma volta. O meu piloto, Hafstein Porvaldsson, é um campeão. E ele me prometeu que não vai pegar leve. Tá pronto? Acho que sim. Estamos prontos? Estamos. Vamos lá. Para entender a paisagem, é preciso vivenciá-la, caminhar nela, tocá-la. Mas isso já é exagero. O material ejetado aqui é bem grande, do tamanho de cascalho, e as saliências enormes dos pneus se agarram a ele. Cara, isso é absurdo. Acho que eu perdi a voz. Olha, eu não acredito nisso. Não? Não dá pra ver nada. É. A gente fica apontando pro céu. Cara. As cinzas de um vulcão como o Eldfelt são ótimas para automobilismo e para turistas, porque esse material nunca vai interromper voos. Veja por quê. Analisando a geologia da Islândia, era de se esperar que as erupções vulcânicas só gerassem isso. As pedrinhas dessa ilha. Imaginando a erupção em si, elas subiriam e voltariam para a Terra. Mas compare com as cinzas do Eyjafjallajökull. Quando esse material é lançado a uma altura elevada, ele pode percorrer uma boa distância. A diferença entre esses dois tipos de cinza se deve à presença de um ingrediente crucial no interior do vulcão, quando a cinza está se formando, e há muito dele na superfície da Islândia. Água. Eu vou mostrar como a água do degelo afeta a produção de cinzas com uma fogueira, uma lata de óleo de motor e um copo de água. Mas um aviso, por favor, não tente isso em casa. Eu já fiz isso muitas vezes. Estou com equipamento de segurança e também tenho alguém de prontidão com um extintor. Aqui a gente tem o nosso vulcão ativo. E no momento ele não está muito explosivo, mas se ele estiver embaixo de uma geleira e a gente adicionar um pouco de água derretida, isso é o que acontece. Uou! Caramba! O enorme poder explosivo da água. Quando se transforma em vapor, o seu tamanho aumenta em 1.600 vezes. E é isso que pulveriza as cinzas, espalhando-a pela atmosfera e por toda a Europa, suspendendo as viagens internacionais. Caramba, que quente!
A cobertura de gelo do Katla é do tamanho de uma grande cidade norte-americana como Chicago. Tão grande que o único jeito de compreendermos sua escala é do alto. Olha as falhas, finalmente dá pra ver. Algumas das fendas são muito profundas. Elas vão até lá embaixo. As fendas mostram que o gelo é espesso o bastante para enterrar o edifício Empire State quase 2 vezes. Quando o Katla entrar em erupção, o calor intenso vai derreter este gelo, despejando toda a água para dentro da sua câmara de magma. A explosão de vapor resultante vai transformar o magma borbulhante em pequenas partículas e lançar uma coluna de cinzas gigantesca nas correntes aéreas. O comércio internacional será paralisado e milhões de viajantes ficarão longe de casa. Mas o quão possível é essa ameaça? Em 2010, o vulcão Eyjafjallajökull interrompeu totalmente o tráfego aéreo na Europa. Nós queremos saber se seu irmão maior, o Katla, tem o potencial de fazer o mesmo, mas em escala global. Na teoria, ele tem todas as características. Seu magma é rico em gás, perfeito para a produção de cinzas. E ele tem uma cobertura de gelo espessa que vai fornecer vapor explosivo para pulverizar as cinzas em uma nuvem ultra fina. Mas nós precisamos investigar mais um ingrediente. E ele pode ser o mais imprevisível de todos. Para se obter o tipo certo de nuvem de cinzas e realmente paralisar o mundo, nós precisamos do tipo certo de vento. Um vento que possa levar a nuvem bem mais longe do que só até a Europa. Um vento noroeste raro levou a nuvem de cinzas do Eyjafjallajökull até uma corrente de jato que passou sobre a Europa, a 10.500 metros de altura. Para que seu irmão, o Katla, cause um caos global, ele precisa de um sistema de ventos capaz de espalhar as cinzas por todo o mundo. E muitos cientistas dizem que ter a erupção vulcânica correta, com o tipo correto de vento ao mesmo tempo, é uma ocorrência tão rara que nem devíamos nos preocupar. O problema é que não precisamos voltar muito na história para ver que isso é possível. Em 2011, uma cadeia de vulcões entrou em erupção no Chile. Uma ventania inesperada carregou a nuvem de cinzas pelo hemisfério sul, suspendendo voos na América do Sul, na África do Sul e até na Austrália. Imagine se isso acontecesse no hemisfério norte. Cerca de 90% da população mundial vive no norte. Então, o impacto seria enorme sobre o transporte de suprimentos médicos, sobre os alimentos. O nosso estilo de vida globalizado iria simplesmente desmoronar. A Islândia sempre será uma ameaça, porque sempre terá atividade vulcânica. Ela pode ter muito gelo, mas esta ilha foi forjada a fogo. Alguns cientistas acreditam que a Islândia surgiu através de um fenômeno chamado pluma mantélica, uma coluna de manto quente que surge a mais de 2.700 quilômetros de profundidade e emerge num ponto quente na superfície. Ela empurrou a Islândia do leito marinho e continua fornecendo o calor que esquenta todo o país como uma panela no fogo. Um rio quente bem abaixo de nós. Dá só uma olhada nisso. Isso força o vapor quente para fora das montanhas e os islandeses se aproveitam disso. Daqui dá para ver a energia geotérmica. Aqui embaixo, ó. E como o vapor gira as turbinas. É incrível ver essa energia natural sendo bem utilizada nesse país, não é? É tão organizado. Olha só aquela, que demais. Mas o ponto quente não é a única coisa que aquece a paisagem aqui. A Islândia também fica sobre a cordilheira mais comprida do mundo, a dorsal mesoatlântica. Aqui é onde as placas continentais norte-americana e eurasiática se separam, permitindo que o magma quente preencha o vão. Imagine que essa bola de beisebol é a Terra, e essa costura aqui é a dorsal mesoatlântica, e a Islândia fica bem no meio dela. Então, metade fica na placa norte-americana, que é essa aqui, e metade sobre a placa eurasiática. E a dorsal é incrivelmente dinâmica. As placas se separam em média 2,5 cm por ano, e nós podemos ver os resultados disso bem aqui. Ao se separar, a cordilheira rasga a terra na superfície, criando estas fendas enormes que cobrem a paisagem da região. A dorsal gera uma rede de fendas
que percorre todo o comprimento da ilha. As falhas mais profundas fornecem uma rota de fuga para o magma. E a maior parte dos vulcões da ilha, incluindo o Katla, fica ao longo destas falhas. Esta fenda é cheia de água e fornece um ponto de vista único das engrenagens que movimentam a máquina da Terra. Eu sempre quis mergulhar aqui e eu tô super empolgada. Pode ser um portal para o submundo, mas graças a uma corrente de superfície forte, a temperatura é negativa. Caramba, isso é um espetáculo! Mas todo o frio vale a pena quando o solo começa a se abrir abaixo de nós. Eu nunca vi nada parecido com isso. Esta área é famosa pela visibilidade cristalina. Alguns mergulhadores chegam a sentir vertigem, porque esquecem que estão cercados de água. A visão é limpa demais. E as paredes de pedra descem tanto. É uma coisa de tirar o fôlego. É quase inacreditável, porque as baixas temperaturas afetam o meu equipamento. O regulador trava e meu rosto leva uma golfada de ar. O meu suprimento de oxigênio está acabando e nós temos que voltar à superfície por segurança. Vamos lá, segunda tomada. Eu não vou para casa até ver isso direitinho. Pelo pouco que eu vi antes da minha máscara se encher de ar, eu já percebi que esse lugar é épico. Então eu não vou para casa enquanto não fizer isso. Gostei de ver. Com um regulador novo, é hora de começar a parte mais famosa do mergulho. Aqui, eu estou diretamente sobre a dorsal mesoatlântica. Ao esticar os braços, eu posso colocar uma mão na América e outra na Europa. Lembrando que não muito abaixo dos meus pés de pato, as placas continentais estão se movendo e o magma está subindo, gerando a pressão que pode, em breve, fazer o Katla explodir sua cobertura de neve. É um verdadeiro espetáculo. Essa foi uma experiência única, então muito obrigada por dividir ela comigo. Sensacional. Agora pega isso aqui que eu vou lá tomar um chá. Tá. Os cientistas acreditam que a próxima erupção do Katla vai ser maior do que a de seu irmão, o Eyjafjallajökull. Mas qual será a gravidade do seu impacto global? Um dos jeitos de descobrir é compará-la à pior erupção vulcânica que a Islândia já infligiu sobre o mundo. E ela pode ter sido a erupção mais destrutiva da história. O Eyjafjallajökull mergulhou a Europa no caos. Seu irmão, o Katla, pode fazer o mesmo com o mundo. Mas o quão grave pode se tornar? Em 1783, no sul da Islândia, os portões do inferno pareceram se abrir. Uma fenda no solo com 27 quilômetros de comprimento e colunas de magma sendo lançadas a 1,5 km de altura. Este pesadelo durou 8 meses, tornando-se uma das maiores erupções vulcânicas já registradas. E aconteceu bem aqui, em um lugar chamado Lake. Eu vim investigar a pior das hipóteses para uma erupção islandesa e ver como o possível impacto global do Katla se compara a ela. A maioria das pessoas já ouviu falar de vulcões como o Vesúvio e o Krakatoa. Suas erupções foram grandes eventos na história e eles mataram dezenas de milhares de pessoas. Por outro lado, o Lake não entrou no imaginário popular da mesma maneira. Isso é surpreendente, porque acredita-se que ele tenha matado até 1 milhão de pessoas. O cientista Thor Thordarson analisou os vestígios da erupção e deduziu como seria estar morando aqui 225 anos atrás.
De repente, você veria uma parede na sua frente, uma cortina de fogo, que podia ter de 1,5 km a 6 km de comprimento, dependendo da hora. Sei. E 1,5 km de altura. E acima disso teria cinzas e outros gases chegando a 12, 13 quilômetros de altura. O magma que saltou da fissura deixou sua marca na paisagem. E hoje podemos vê-la como uma cicatriz de cones vulcânicos, que se estende por 27 quilômetros. Mais comprida do que a ilha de Manhattan. De que ritmo nós estamos falando? Com que velocidade ele soltou essa lava? A maior descarga, o fluxo mais volumoso que saiu destas aberturas durante a erupção foi de 4.200 metros cúbicos por segundo. Como é que é? 4.200? Sim, 4.200 metros cúbicos por segundo. Peraí, eu tô passada. Eu nem consigo imaginar por segundo. Isso Sim. é inacreditável. Sim. A paisagem que toda essa erupção deixou para trás é bem diferente de qualquer vulcão que eu já tenha visto. Isso aqui é um cone de respingos. Aqui, na base, onde hoje é uma cratera, ficava o respiradouro, cuspindo quantidades enormes de lava. Alguns dos pedaços eram bem grandes e não chegavam muito longe, então eles caíam ao redor da abertura, criando esse formato de cone. E agora a abertura foi preenchida por água subterrânea e se tornou esse lago lindo. E podemos ver a direção em que a lava fluiu, vale abaixo. E bem aqui, temos a próxima cratera da fila. Junto com fontes de rocha derretida e nuvens de cinzas, as erupções vulcânicas também lançam gases tóxicos, mas em quantidades tão pequenas que eles raramente têm impacto. Só em erupções gigantes, estes assassinos invisíveis são capazes de exercer sua influência. E nós sabemos que isso aconteceu no Laki. E esse cone surgiu em junho. Foi o mês que isso tudo aconteceu. E um relato realmente incrível foi escrito por um padre que morava aqui na época. Ele descreve em detalhes o que aconteceu. E nessa parte ele escreveu assim: nesta semana triste e nas duas anteriores, caiu mais veneno do céu do que podem descrever as palavras. Cinzas, pelos vulcânicos, chuva cheia de enxofre e salitre, tudo isso misturado com muita areia. As narinas, focinhos e patas do gado que pasta na grama ficaram todos amarelos em carne viva. Todas as plantas da terra queimaram, murcharam e ficaram cinzentas uma após a outra, com os incêndios aumentando e se aproximando dos povoados. Isso pinta um quadro bem vívido. E no que diz respeito aos pelos vulcânicos que ele descreve, nós podemos encontrá-lo em qualquer depósito que escavarmos aqui. Basicamente, são fibras muito... Olha só, aqui tem uma. São finas, basicamente de lava. A rocha derretida é ejetada para o alto com tanta velocidade que ela acaba se esticando. É mais ou menos como esticar uma calda quente. E depois ela se mistura ao resto do material ejetado. Dá só uma olhada nisso. Tá vendo só? Eu acabei de quebrar de tão fino que é. O flúor gasoso tóxico do Laki envenenou os animais, causando uma fome que erradicou 20% da população islandesa. Mas a erupção lançou outro veneno que transformou um desastre local em uma catástrofe global. O magma deste tipo leva muito enxofre para a superfície e, ao se aproximar da superfície, ele libera o enxofre gasoso na atmosfera. Na erupção do Laki, foram lançados cerca de 120 milhões de toneladas de enxofre na atmosfera, que se combinaram com o vapor que poderíamos chamar de aerossol sulfúrico, que são as gotículas. E quando há muitas dessas gotículas na atmosfera, isso gera uma neblina. Esta névoa letal envolveu o hemisfério norte, bloqueando o calor do Sol e resfriando a Terra. Isso iniciou uma alteração nos padrões climáticos, com consequências devastadoras em todos os continentes. Nós sabemos que o Laki teve um impacto sobre as monções, resultando em secas no norte da África e na Índia. E 1/6 da população do Egito emigrou como consequência. E na Índia houve fome. E, de acordo com registros, 500 mil pessoas morreram.
No total, esta única erupção em 1783 pode ter sido responsável por até 1 milhão de mortes em todo o mundo. Pode ter sido a mais letal de todas as erupções conhecidas. Mas e quanto ao Katla? Como ele se compara? Ele é enorme, mas quando explodir, a erupção não será tão grande quanto a do Lac. Então é pouco provável que ele bloqueie o Sol com gotículas de enxofre. O Katla não vai matar tanto quanto o Lac, mas suas cinzas podem paralisar o nosso estilo de vida globalizado. O impacto das erupções depende da era em que acontecem. E o Katla pode ser um vulcão feito para a nossa época. Em média, o Katla entra em erupção uma vez a cada 50 anos. Mas os cientistas acreditam que esse ritmo pode aumentar no futuro. Tudo graças ao estranho relacionamento entre o fogo da Islândia e o seu gelo. Uma erupção do vulcão Katla na Islândia já deveria ter acontecido. Ela ameaça o nosso estilo de vida globalizado, mas o Katla não é o único. Existem 8 vulcões embaixo de geleiras na Islândia e acredita-se que o ritmo de erupção deles está prestes a aumentar. Eu vou investigar essa afirmação, começando por um dos lugares onde os cientistas coletaram estes dados alarmantes, a geleira de Solheim. É difícil imaginar que isso é gelo, mas quebrando os detritos vulcânicos, dá para ver que ele é quase puro. Aqui nas bordas da geleira, as cinzas de erupções históricas em toda a Islândia são expulsas do gelo derretido e formam pilhas enormes. Mais acima, elas aparecem em listras. Camadas individuais de cinzas de erupções diferentes, separadas pela queda de neve anual. Quando o gelo derrete, a antiga evidência congelada é revelada camada a camada para o estudo dos cientistas. Quando o gelo se quebra, é como uma grande biblioteca que registra cada erupção. E a partir delas, eles podem não só dizer o tamanho da erupção e quando ela ocorreu, como identificar o vulcão de onde elas vieram, que cuspiu estas cinzas e as depositou na geleira. Estes registros congelados mostram, em média, uma erupção a cada 5 anos. Mas, nos últimos 100 anos, isso aumentou para uma a cada 4. Este ritmo deve acelerar no futuro. E o motivo é o derretimento das geleiras. Uou! Este é um dos rios glaciais da Islândia. Ele é totalmente feito de água derretida. E a prova disso é a sua cor incomum. Isso é demais! Esta geleira está abrindo caminho através da cadeia de montanhas. E as pedras que são arrancadas das laterais e do fundo são totalmente pulverizadas, gerando essa cor leitosa. 20 anos atrás, essa seria uma experiência bem diferente. Os níveis de água aqui aumentaram drasticamente desde então. Ótimas notícias para os praticantes de rafting, mas não para as erupções vulcânicas. O derretimento das geleiras reduz o peso delas e, portanto, a pressão sobre a crosta terrestre. Essa redução de pressão na superfície faz com que as rochas quentes que ficam abaixo da crosta derretam, gerando mais magma, estimulando mais atividade e, consequentemente, mais erupções. Então, mais nuvens de cinzas e mais problemas para aviões no mundo inteiro. Os cientistas acreditam que a redução das geleiras pode levar a um grande aumento na frequência de erupções. Mas quando a mudança vai surtir efeito? Depende da velocidade com que o gelo está derretendo, e nós podemos medir isso. Primeiro, temos que ver onde a geleira está agora. Depois, determinar de que tamanho ela já foi. Isso é o que chamamos de morena frontal. É como a marca da maré alta em uma praia. Quando a geleira tinha sua extensão máxima, foi aqui que ela depositou todas as pedras e detritos, antes de derreter, deixando essa muralha enorme de pedras, pedregulhos e, basicamente, terra. Então a colina atrás de mim marca o tamanho máximo da geleira.
Para medir o ritmo de contração, eu tenho que pegar uma pedra de lá e comparar com as pedras a metade da distância a que a geleira está agora. Eu vou usar o tamanho dos organismos que crescem nas pedras para identificar quando elas foram liberadas. Mas, para entender minhas medidas, eu preciso que a Liz colete dados de um cemitério local. Eu estou atrás de um organismo de crescimento lento, chamado líquen. Isso aqui é exatamente o que eu estava procurando. É o Rhizocarpum geográfico. E ele é um excelente colonizador de rochas recém-expostas. E depois ele cresce num ritmo bem lento e irregular. O que eu preciso fazer é calibrar as medidas para o Martin. Informar a ele o ritmo de crescimento do líquen islandês. Cada lápide tem uma data. Então eu sei há quanto tempo ela está aqui e há quanto tempo o líquen está crescendo. Medindo o tamanho de cada líquen, eu posso calcular a taxa de crescimento anual. Assim, o Martin pode usar estes dados para descobrir quando as rochas no campo foram expostas pela contração da geleira. O diâmetro deste líquen da morena frontal é de cerca de 8 centímetros ou 3 polegadas e 1/4. Usando a mensagem que a Liz acabou de mandar, eu concluo a partir das lápides dela que essa pedra foi revelada por volta de 1850, meados do século XIX. Enquanto que esse líquen aqui só tem 2 centímetros ou 3/4 de polegada. Então ele provavelmente foi libertado do gelo por volta de 1990. Então a geleira levou 140 anos para derreter até esse ponto médio. E apenas 20 anos para completar a segunda metade de sua jornada. Esse ritmo de degelo é assustador. Geleiras como essa podem desaparecer totalmente em 200 anos. E menos gelo significa menos pressão e mais erupções de vulcões como Katla. A evidência está se acumulando. A erupção do Katla já está atrasada. Ele vai nos avisar antes que ela ocorra. Está na hora do Martin olhar mais de perto o vulcão islandês que tem causado tanta preocupação. A geofísica Sigrun Hreindottir concordou em me levar ao topo do Katla. Seu trabalho é procurar qualquer sinal de uma erupção iminente. Ela tem estações de monitoramento espalhadas pela base do vulcão para medir os menores tremores ou mudanças na paisagem. A época da última erupção do Katla, em 1918, não contava com instrumentos como estes. Mas os ancestrais de Sigrun estavam entre os sobreviventes que registraram o que aconteceu. Meu bisavô morava aqui antes. Ele descrevia uma parede de água avançando e ele correndo para se salvar. Em 1918, a coluna de cinzas alcançou 12 quilômetros de altura e espalhou 700 milhões de metros cúbicos de cinzas. O fluxo do gelo derretido foi mais volumoso do que os do Rio Nilo, do Amazonas e do Mississippi juntos. E icebergs do tamanho de igrejas foram lançados ao mar. A memória da erupção é tão forte que continua assombrando a vida das pessoas que cultivam estas terras férteis. Eu ouvi uma história de que os fazendeiros olham para o Katla toda manhã para ver se vai acontecer alguma coisa. Os instrumentos de Sigrun fornecem dados vitais sobre as erupções iminentes, que podem ser a diferença entre a vida e a morte para as pessoas que moram à sombra do Katla. Infelizmente, uma das estações foi desativada por um fluxo de água derretida e Sigrun precisa resgatá-la. Com a enchente, o curso do rio mudou e é muito difícil usar pontos de referência visuais para encontrá-la. É uma unidade móvel que ela precisa deslocar de 2 em 2 semanas para coletar o máximo de dados possível das encostas do vulcão. Ela teme que dados cruciais sejam perdidos se ela não a localizar. Olha ali, lá está ela, lá está ela. Um lindo tripé amarelo. Ah, que bom que a gente achou. Eu estava ficando um pouco desesperada. Ela usa sinal de satélite. É uma estação de GPS criada para monitorar qualquer movimento da paisagem. O que espera ver se o Katla se tornar cada vez mais ativo? Uma das teorias que temos a respeito do Katla é que ele tem uma câmara de magma rasa e, com o magma se acumulando lá dentro, veríamos a Terra inflar como um balão e, com esse
balão inflando, sabe, a superfície ao redor do vulcão se deslocaria para cada vez mais longe do centro da coluna. E com a bolha se enchendo, ele finalmente chega ao limite, que é a erupção. Exato, e durante a erupção veríamos o oposto. Então, o balão murcharia e a Terra se deslocaria. Com tudo saindo, né? É exatamente isso. Durante o ano passado, os instrumentos de Sigron mostraram que realmente o Katla está se enchendo de magma. Evidência clara de que uma erupção pode ser iminente. E não é o único sinal de que as coisas estão esquentando. Tá vendo a depressão daqui de cima, por exemplo? E as achaduras em volta? O magma sob o Katla subiu, aquecendo a crosta terrestre e derretendo o gelo na parte inferior da geleira. Isso, por sua vez, faz com que o topo da geleira afunde, criando estes enormes caldeirões de gelo. No ano passado, surgiram 2 novas depressões, e os caldeirões existentes estão ficando mais fundos. É evidência clara do aumento da atividade no interior do vulcão. Uau, é um azul muito lindo! A geleira que cobre o Katla é enorme, quase do tamanho de Chicago, mas estes caldeirões ajudam os cientistas a determinar o local provável da próxima erupção. Essa área mostra um aumento de atividade, um aumento do calor. É muito legal estar aqui agora. Estamos no lugar exato onde pode acontecer a erupção e nós temos visto um aumento de atividade geotérmica, um aumento de volume. E no ano passado, sabe, todos os sinais, aumento de atividade sísmica, talvez a gente esteja bem perto de onde a erupção vai acontecer daqui a dias ou anos, mas sabe, bem aqui. Isso então, é incrível. Eu só queria poder ver o que tem aqui embaixo, sabe, ouvir o coração do vulcão. É realmente incrível estar aqui. Isso é demais. Parece que o seu bisavô ficou com muito medo da erupção do começo do século. Como acha que você vai reagir? Pessoalmente, eu sempre me empolgo muito com erupções, mas sabe, essa do Katla, ela me deixa com um pouco de medo. A erupção do Eyjafjallajökull em 2010 atrapalhou o transporte de milhões e custou bilhões à indústria aeronáutica e à do turismo. Mas pode ter sido o alerta de que o mundo precisava. O Katla está à espreita e vamos torcer para que não haja um novo lacre. A Islândia pode ser uma ilha pequena, mas tem o potencial para deixar o mundo de joelhos. Versão brasileira Vox Mundi.